Antes de mais nada, cumprimentar antecipadamente os 20 anos da Rádio Senado, que eu, como comunicadora, penso ser um instrumento republicano, institucional, criado aqui, estimulado pelo ex-presidente José Sarney, desta casa, e por tantos outros que trataram de, nos 20 anos da TV Senado, criar um ambiente de transparência a toda a atividade das senhoras e dos senhores senadores, saudando o Ivan Godoy, o Vladimir Spinoza, a Leila Herédia, a Fernanda Nardelli, a Regina Valerro, o Geisiel Carvalho, Edgar Rosa, Valéria Ribeiro, Rodrigo Rezende, Aldo Renato Bernardes, José Rabelo, Carlos Andrade, Rodrigo Caldas. Essas pessoas todas compõem a grande equipe da nossa TV Senado, nas suas 2 décadas de profícua atividade, de compromisso com a boa informação. Então, a todos vocês, meus colegas jornalistas da TV Senado, 20 anos comemorados no dia 29 de janeiro, que vamos celebrar bem essa data com essa comunicação. Eu me surpreendi também, não quis fazer apartes aos senadores da oposição, nem tampouco ao nosso líder, sobre a sequência de manifestações aqui, todas elas, claro, dentro do cenário que nós estamos vivendo, de uma oposição que vem aqui questionar a indicação de um ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes, professor e especialista em Direito Constitucional, para o Supremo Tribunal Federal. E a alegação aqui mais surpreendente de todas é de que se trata de uma indicação política de um político para um cargo que deveria ser técnico. Ora, meus senhores e minhas senhoras, nós tivemos grandes ministros que saíram desta casa ou da Câmara dos Deputados. E lembro os mais recentes aqui, antes o senador Aloysio Nunes Ferreira lembrou do passado glorioso de um Senado que tinha uma representação extraordinária e nós temos a obrigação de fazer valer aqueles valores e princípios do passado, mas também tivemos na figura de Paulo Brossard de Souza Pinto, um grande ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim, que chegou à presidência do Supremo Tribunal Federal, e tivemos também indicações de pessoas filiadas ao Partido dos Trabalhadores, como Dias Toffoli ou como Aires Brito, e por que isto pode e outro não pode? Quer dizer, nós temos que deixar a hipocrisia de lado, a incoerência de lado e termos respeito à verdade, respeito aos fatos, respeito à realidade política e institucional de nosso país. Vamos parar com essa conversa e com essa enganação, com essa tentativa de mascarar a realidade e parar também com essa hipocrisia que não ajuda ao respeito que a sociedade tem desta casa. Eu queria dizer também que, embora lide muito com as redes sociais, tudo que se disse aqui de que se alimentou um ódio, a sociedade tem ódio, rancor, um radicalismo, mas essa separação e esse ódio foi, sem dúvida, fomentado e inspirado por um partido que ficou 13 anos no comando do poder e dizia sempre que eles eram melhores do que os outros. Só eles tinham valores, só eles tinham princípios, só eles eram éticos. Só o PT era ético, os outros eram os outros. Os bons eram os integrantes do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que ter, sim, a divergência política, mas dentro de um clima de respeito. E assim é que eu vejo, também não concordei, porque nós não podemos tripudiar em cima de uma dor que é representada pela perda de uma pessoa, pela morte de uma pessoa. Por maior adversário que seja, eu não posso regozijar pela morte de uma pessoa que seja meu adversário político. E é exatamente nesse sentido que eu entendo que aqui também, como adversária política, eu entendo que não foi correta esta forma. Podíamos ignorar, deixar passar, não fazer nenhuma manifestação. Era mais respeitoso em memória a quem se foi. E nós temos que pautar a nossa ação pelo respeito à diversidade, pelo respeito à divergência, pelo respeito à opinião contrária, porque democracia verdadeira é esta que se faz. Então, eu concordo que não foram corretas aquelas tripudiações sobre uma pessoa que morreu e deixou uma família enlutada.
mesmo que tenha sido de um grande adversário político. Isso não impede que eu tenha o direito de me regozijar numa hora de dor de uma família enlutada. Essa é a forma que eu tenho de ver as coisas, mesmo que eu saiba que as consequências de alguns grupos minoritários nas redes sociais possam ter outro entendimento, mas isso é o que eu sinceramente sinto e respeitarei sempre a dor alheia, mesmo que seja de um adversário político. Queria, por fim, dizer, senhor presidente desta sessão, que participei agora há pouco como convidada, fiquei honrada pelo convite do Ministério das Relações Exteriores, do ministro José Serra. Estava lá o nosso presidente Eunício Oliveira e o vice-presidente senador Cássio Cunha Lima. Eu queria dizer que, há pouco, talvez emocionada, estava falando na TV Senado e pelo trabalho que faz aqui, mas os 20 anos são da Rádio Senado, a nossa Rádio Senado, que fez 2 décadas, fundada no dia 29 de janeiro. Eu queria dizer que o encontro do presidente Macri, na homenagem que o presidente Temer fez durante o almoço no Itamaraty, realmente mostrou 2 líderes pragmáticos, entendendo a nova realidade do mundo e a nova realidade latino-americana. Temos enormes desafios. O desafio do tráfico de drogas, do comércio ilegal de drogas, de armas, o contrabando, é uma situação absolutamente inaceitável e só venceremos este mal mediante a união e a integração dos países. Mercosul foi uma grande ideia, uma grande ideia. Estava lá alguns dos formuladores do Mercosul, o presidente Sarney, ex-presidente Collor e outros tantos que contribuíram, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o próprio ex-presidente Lula também trabalhou nessa direção. Mas Mercosul não existe. Mais de 1 milhão de argentinos estão entrando no Brasil, entraram agora nas férias deste verão de 2016, 2017, pela fronteira lá do meu estado do Rio Grande do Sul, por Uruguaiana. E por incrível que pareça, a nossa Polícia Federal e a Polícia Federal Argentina não têm um entrosamento, um entendimento. E a burocracia ali para a passagem dos turistas que vêm trazer dinheiro para alimentar o comércio, os hotéis, os restaurantes, as lojas, porque compram muito. O governo argentino liberou o pagamento de tarifas cambiais para os argentinos e isso aumentou enormemente. O resultado disso, que para mim só tem integração quando houver facilidade real, como tem na União Europeia, de um cidadão que sai de Portugal e entra na Espanha com muita facilidade, com o mesmo carro que sai de um país e entra no outro, sem não precisar de entregar nenhum documento. Agora, nós precisamos nos submeter, nós que se formos atravessar do outro lado, de lá para cá, da mesma forma. Muitos estão aproveitando a gentileza e a sabedoria dos uruguaios, que facilitaram a entrada. Então, os argentinos estão vindo, encurtando o caminho, entrando por Santana do Livramento, e ali uma oferta que até os próprios empresários resolveram dar um apoio logístico para as pessoas pararem, terem uma água, terem um sanitário adequado para acolher esses milhares de turistas argentinos que chegam aqui. E nós temos que recebê-los de braços abertos, de braços muito abertos aqui, porque eles vieram trazer uma ajuda essencial numa hora que a economia brasileira está vivendo, como a Argentina também, problemas bastante sérios, graves, de uma recessão econômica e com alto número de desempregados. Então, eu faço um apelo aqui à Polícia Federal, comandada pelo Dr. Daiello, que é gaúcho e conhece bem aquela fronteira, um entendimento entre os 2 países para ser um facilitador. Falei ontem com o deputado Frederico Antunes, deputado estadual, presidente da Comissão do Mercosul na Assembleia do Rio Grande do Sul, e que me disse e falou muito dessa burocracia extraordinária que apenas atrapalha o relacionamento e atrapalha a própria imagem do Mercosul. Então, eu gostaria que essas nossas autoridades dos 2 países, tenho certeza que o embaixador Sérgio Danese e o embaixador argentino no Brasil estão trabalhando intensamente para derrubar essas barreiras, sejam as comerciais, que impedem a entrada dos nossos calçados na Argentina, mas outras barreiras, sobretudo agora, na entrada dos turistas argentinos em nosso país. Nós temos que estar de braços abertos para acolher esses milhares de turistas que chegam e recebê-los com muito afeto, mas, sobretudo, com menos burocracia. Esse é o meu pronunciamento, senhor presidente Eunício Oliveira, e eu também queria saudar
que são 16 horas e 8 minutos. E Vossa Excelência está aqui, senhor presidente, para cumprir aquilo que Vossa Excelência havia feito no seu pronunciamento de campanha eleitoral para a presidência do Senado, que começaria a ordem do dia mais cedo. São 16 horas e Vossa Excelência está aqui para começar a ordem do dia. Eu penso que é dessa forma, presidente, que nós vamos fazer a mudança da imagem desta casa perante a sociedade. Trabalhar mais cedo e trabalhar mais e trabalhar melhor. Muito obrigado.